Crise hídrica não é só falta de água. Excesso de água também é crise hídrica, ou vocês acham que o que aconteceu em Petrópolis em 2022 não foi crise hídrica? A política, ela adequa uma questão de voto. Isso é um problema sério. Então, os nossos gestores, eles fazem aquilo que dá voto. E o que dá voto são soluções imediatas, cinzas. Buscarmos políticas públicas sustentáveis que vão melhorar a saúde da população, vão melhorar a vida da população, vão gerar preservação ambiental, vão ajudar a combater as mudanças climáticas. Esse é o caminho. Sejam bem-vindos ao AERGcast, tá? A Voz da Engenharia, primeiro episódio nessa segunda rodada, tá? Então é uma satisfação grande estar com vocês, dois professores universitários. A associação AERG, Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. Para ficar bem claro, é um conjunto de empresas de engenharia que fizeram ao longo desses 50 anos, tá, as obras do Rio de Janeiro. Tais, vamos lá, escolas, hospitais, túneis, pontes, viadutos, praças, enfim, elas têm uma participação importante nas prefeituras e todo esse longo de 50 anos de intervenção nos municípios, nas cidades e também aqui no estado. Então, nós estamos buscando e fazendo esse AERGcast nesse mês de março, sobre água. Quer dizer, esse tema fundamental, a água, que é importante muito para a sociedade de uma forma geral. Nós temos 70% de água no organismo e o planeta Terra 70%, faz até uma relação. Então esse tema, esse mês é fundamental, tanto na catástrofe, tanto nas chuvas, na abundância de chuva, de água, como também na escassez. E nós temos hoje dois grandes professores, tá? O professor Adacto, Benedito Ottoni, mais conhecido como Adacto, engenheiro civil, doutor em saúde pública, professor titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, atua há décadas nas áreas de planejamento integrado dos recursos hídricos, gestão de bacias hidrográficas, saneamento ambiental e economia circular, com forte contribuição acadêmica e técnica para o debate sobre sustentabilidade e segurança hídrica. Temos também o professor Júlio César da Silva, engenheiro civil, dois engenheiros, pós-doutor em engenharia civil com ênfase em geotecnia ambiental, professor em instituições como o UERJ, a UVA, que é Veiga de Almeida, a INSEC. Júlio reúne experiência acadêmica e prática em recursos hídricos, geotecnia ambiental, saneamento e redução de riscos e desastres, atuando também como consultor e perito técnico. Então, é uma satisfação estar com dois professores da UERJ, que contribuiu e contribui e continua contribuindo muito para os engenheiros, então, para todo esse... Então, hoje é essa satisfação que nós temos. Então, vamos começar pelo Adacto, tá? Que fui até aluno do Adacto, tá? Há muitos anos atrás. Adacto, como é que você está vendo essa questão dos comitês de bacia? Como é que está a questão da política, a 9433, que direciona, né, a política nacional no país, tá? Essa gestão de recursos hídricos, como é que estão as bacias hidrográficas, como é que está o Rio de Janeiro, enfim, me dá um pouco um panorama, um pouco na política de recursos hídricos. Igor, primeiro eu queria agradecer aqui o convite e dizer que nós, professores, né, Júlio, é um grande prazer, uma satisfação vermos nossos ex-alunos aí prestando serviço para a sociedade, como esse belo serviço que você tem prestado também ao longo de décadas na área de recursos hídricos. Obrigado, eu que Você agradeço. também tem prestado serviços muito úteis para a sociedade fluminense, tá certo? Obrigado. Agora, com relação à política de recursos hídricos, eu vou colocar de forma totalmente transparente a minha opinião. Não é que esteja se investindo errado, com obras erradas, no meu entender. Eu acho que mais importante é as prioridades, as políticas de recursos hídricos têm que passar por uma reformulação, uma adequação. Por que eu digo isso? Agora mesmo, nós estamos com um problema aí na Bacia do Paraíba do Sul, porque o sistema Cantareira lá em São Paulo está com escassez de água, estão pegando mais água do Paraíba do Sul, né? E isso pode gerar repercussões aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Aí a pergunta que eu faço, que eu deixo para quem está nos assistindo, será que esse problema da escassez de água
né? Em geral, no Brasil, aqui na região sudeste, principalmente que chove muito, é por falta de chuva? É a pergunta que a gente faz, porque lá está com problema de falta d'água, mas as enchentes são recorrentes no estado de São Paulo e, na realidade, eu vejo de forma bem diferente. As obras, em geral, de recursos hídricos, engenharia de recursos hídricos que são feitas, como você mesmo falou, Ícaro, crise hídrica não é só falta de água. Excesso de água também é crise hídrica, ou vocês acham que o que aconteceu em Petrópolis em 2022 não foi crise hídrica? O que aconteceu na região serrana em 2011 não foi aquela tragédia, morreu gente, as pessoas perderam tudo quando não perderam a sua vida. Então, na realidade, eu vejo que o problema principal é a priorização nas soluções. A política de recursos hídricos tem que priorizar os investimentos. Aí eu faço o seguinte questionamento: o investimento prioritário é na construção de barragens para regularizar o rio? O investimento prioritário é na construção de grandes diques para controlar inundações? Não que essas obras sejam erradas, são obras corretas, a gente tem que defender. Mas não é o prioritário primeiro, é recuperar a saúde ambiental da bacia hidrográfica. É assim que eu vejo a solução sustentável. O meio ambiente não é inimigo do ser humano. Quando o meio ambiente está preservado, ele presta serviços ambientais gratuitos, a gente não precisa pagar nada. Então, ao invés de nós investirmos primeiro nas soluções mais caras, soluções cinzas em geral, que geram grandes impactos ambientais, nós investirmos para recuperar a saúde ambiental da bacia, a bacia vai começar a produzir mais água na época de chuva, na época de estiagem vai ter mais água e na época de chuva vai ter menos água nos rios, porque a floresta presta serviços ambientais, ela retira 80% a 90% da água de chuva no período chuvoso e infiltra. E na época de estiagem que não chove, o rio vai ter mais água, consequentemente as barragens vão ter mais água, nós vamos ter muito mais segurança hidroenergética. Então, eu não estou me posicionando contra as grandes obras de engenharia, mas a política pública tem que privilegiar isso. E não é só com soluções de reflorestamento, que é o prioritário. Só que o reflorestamento demora vários anos para florescer. Perfeito. Essas soluções são ecológicas, mas temos que ter soluções de curto prazo. O professor Júlio deve comentar alguma coisa sobre isso, as soluções baseadas na natureza, que no caso das áreas rurais incluem recarga artificial de água subterrânea, aumentar a infiltração de água de chuva com obras de engenharia, sim. Isso é muito mais barato e depois, com uma segunda prioridade, se investir nas obras cinzas de maior porte, que vão ser obras, inclusive, mais baratas. Isso é válido na parte de produção de água, que é normalmente em área rural, como na área das inundações, que aí é mais a área urbana que está mais impermeabilizada, se implementar soluções que é o que a floresta faz, reter mais água na natureza, na bacia, para não concentrar nas calhas fluviais. Eu vou deixar o professor Júlio complementar depois. Professor Júlio, vamos, dentro dessa mesma linha que falou, eu achei maravilha a explicação do Adacto. É isso aí, o pessoal fica fazendo muito investimento em obras, mas na verdade o gestor de recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro era antigamente a Serra, que ela se incorporou ao INEA. Não sei como é que está essa gestão mais direta, quem está comandando seria o INEA, e como é que você vê isso que o Adacto falou, e como é que está essa política de gestão? Então, primeiramente, agradecer o convite a vir aqui, né? A poder discutir um pouco esse prazer tema tão nosso. importante. Assim, complementando o que o Adacto falou, assim, eu vejo a solução como simples e dificílima de ser implantada. Por quê? Porque é exatamente isso que o Adacto falou. A gente pensa muito no imediatismo de obras rápidas e aí a gente tem um problema que eu acho que tem que ter uma coisa que a gente chama de solução integrada. A gente gosta muito de falar esse negócio de integração, inovação, mas a gente esquece que isso depende da população. Por exemplo, por que isso é feito? Infelizmente, a nossa política de recursos hídricos ela é muito imediatista. Ela é muito, tipo assim, o que dá voto? O que dá voto? É um planejamento de longo prazo de recuperação da bacia ou uma obra de um canal, por exemplo, naquela via? Esse é o problema. A nossa população também ela está mal orientada e está mal educada em termos da política nacional de recursos hídricos. A política, ela adequa uma questão de voto. Isso é um problema sério. Então, os nossos gestores, eles fazem aquilo que dá voto. E o que dá voto são soluções imediatas cinzas. As soluções verdes, azuis, elas são soluções mais duradouras e mais demoradas de ser implantadas, mas são soluções que realmente vão funcionar. Mas eu preciso de uma continuidade de investimento, eu preciso de uma continuidade desse tipo de solução. Não dá para fazer isso num período de 2 anos, de 1 ano, igual agora. A gente tem eleição agora, o cara vai fazer o quê? Vai fazer uma dragagem de canal,
o cara vai fazer o quê? As Um revestimento. As licitações estão nessa linha. Exatamente, mas é isso por quê? Porque é uma política imediatista de voto, só pensa no voto, não pensa na cidade como um todo. Então, isso que o Dr. é perfeito, tem que pensar na bacia hidrográfica. O nosso elemento principal é a bacia hidrográfica. Então, a nossa solução tem que ser longínqua, tem que ser um planejamento que não existe. A nossa política nacional, digo, infelizmente, como a Dagta falou assim, prioriza a barragem, mas é porque a gente está tão atrasado no processo de implantação disso que a gente faz soluções imediatas, enxugando gelo. Assim, as coisas melhoraram? Com certeza melhoraram em relação ao que a gente tinha, só que está tão atrasado que a gente nem percebe a melhoria, porque a melhoria não é suficiente para resolver o problema, porque esse problema só vai se resolver quando a gente pensar de uma forma ampla, integrada na bacia hidrográfica. Perfeito, professor. Acho que vocês estão perfeitos. Está bem claro na legislação que a unidade de planejamento é a bacia hidrográfica. Está muito claro. E se você perguntar, assim, colocando aqui em público a 90% dos políticos ou mais, quase 100% dos políticos, o que é uma bacia hidrográfica? Como é que o governo se planeja em relação à bacia hidrográfica? E realmente fica difícil. Bom, passando para isso, você falou em reflorestamento e tal, como é que está a questão imobiliária? Por exemplo, em Teresópolis, Petrópolis, na região serrana, tem uma ocupação desordenada. Agora, recentemente, está nos jornais aí, que o prefeito de Teresópolis liberou um prédio de 20 andares na entrada de Teresópolis, ou seja, 60 metros de altura. Esse liberou primeiro, tá uma manifestação lá, tal, mas foi liberado. Imagina o que será outros, tá? Vários locais, tá? Então, como é que você vê aqui no Rio de Janeiro também, quando você libera as condicionantes para liberar edifícios, prédios, tem uma condicionante de plantio de árvore, plantio. E pelo que eu soube, a gestão nesse processo parece que não tá bem feita. Eu li uma matéria do Trigueiro, André Trigueiro, falando sobre os 300 mil árvores que poderiam estar plantadas já e não estão. Enfim, quer dizer, sem reflorestar, como é que você vê isso? Ô Ícaro, começo por mim, depois o Júlio complementa. Tá bom, Até ótimo. complementando a primeira pergunta que você fez da Lei 9433, que ela, inclusive, diz que a prioridade do uso da água é para abastecimento humano e dessedentação de animais. Então, prioridade é abastecimento humano, e isso só reforça o que nós comentamos aqui. Se a prioridade é abastecimento humano, nós temos que priorizar a melhoria da qualidade e da quantidade da água dos recursos dos mananciais, concorda? Então a lei não está sendo cumprida, né? Porque na realidade isso não tá, a qualidade dos mananciais vem sendo deteriorada ano após ano, e a quantidade também, o regime do GIS está desregulando pela degradação da bacia. Só estou comentando isso, Ícaro, porque quem está nos ouvindo aqui, não pensar que nós somos sonhadores, que na prática a gente ouve muito as pessoas falarem, nós temos que decidir o que a gente quer. Ou a gente quer desenvolver o homem ou quer proteger a natureza, como se a natureza fosse contrária ao desenvolvimento do homem. Aquilo que você comentou no início do programa aqui é sustentabilidade. Nós temos que usar a natureza como nosso parceiro. E aí nós vamos cumprir o que a lei diz, mas a lei ela é vaga. Então são políticas, por tudo que o Júlio falou, se detém em políticas públicas, você priorizar políticas não de curto prazo, de médio e longo prazo, que vão beneficiar a sociedade e o meio ambiente, e não vão simplesmente ser motivo de voto, né, e de outros interesses. Agora, com relação a esse aspecto, dentro desse conceito, respondendo agora a sua pergunta, um dos aspectos mais importantes no planejamento de uma bacia hidrográfica, na recuperação da saúde ambiental, é o uso ordenado do solo. O uso ordenado, isso é fundamental, porque se você tiver um descontrole na ocupação do solo, com ocupação imobiliária desordenada, favelização, isso tudo gera uma série de problemas ambientais. Como eu falei antes, a gestão de recursos hídricos não é só quantidade, você tem qualidade da água também. Então você gera poluição na época das enchentes, aumenta o risco de transmissão de doenças, onera o custo do tratamento, né? E você sabe muito bem disso, que você já tem atuado muito nessa área ambiental, e na realidade você poderia minimizar muito esses custos se você protegesse a bacia, que a bacia vai reter mais material, vai ter mais quantidade de água e água mais regularizada. Então, quando você vê um crescimento desordenado ocupando a vegetação, a faixa marginal de proteção de um rio, que é uma área de preservação permanente. Esse é um outro ponto que o Júlio comentou. Existem as leis existem. Infelizmente, elas não são cumpridas. Infelizmente, os órgãos de fiscalização, os órgãos de licenciamento
estão deixando a desejar. Você me desculpe a sinceridade, Érico, mas eu acho que está havendo uma deficiência. Não é que eles sejam incompetentes, os profissionais, nem que, na realidade, haja má vontade, é porque a falta de investimentos. Precisa se investir. O órgão ambiental, eu vou falar agora no governo do Estado, o órgão mais importante do Estado do Rio de Janeiro é o INEA. No meu entender, o INEA fazendo bons licenciamentos, fazendo boas fiscalizações, os empreendimentos trabalhando bem, vai reduzir a poluição ambiental, vai obrigar as empresas a investir mais nos seus empreendimentos para eles serem mais sustentáveis. Infelizmente, não é isso que a gente vê deficiências. Então, no caso de Teresópolis, que você citou, olha o prejuízo. Você permite, por questões possivelmente econômicas, né, para aumentar a arrecadação da prefeitura, prédios numa área que é turística, uma área que tem problemas ambientais sérios. Então, você tinha que, hoje em dia, um conceito moderno, que o Júlio depois pode também detalhar, é o conceito de cidade-esponja. Você tem que, e cidades sustentáveis. Porque quando uma cidade é sustentável, você tem a população fica mais protegida contra a crise hídrica em relação aos problemas das enchentes, em relação à garantia. Parcelamento, tudo lá. Parcelamento. E aí você melhora a qualidade de vida, melhora, combate às ilhas de calor quando você tem uma cidade mais verde. As minhas filhas estão lá no Canadá, né? Uma está fazendo doutorado, outra está morando lá, e eu estive visitando. Lá, onde eu estive, lá em Kitchener, Waterloo, tudo é verde. Onde tem alguma ocupação agrícola, eles produzem alimentos, mas onde não tem é verde. Isso que aconteceu na prefeitura aí, eu não entendi. Mas você chega aqui no Rio de Janeiro, você pega o avião, você vê a bacia do Paraíba do Sul, tudo desmatado, cheio de erosão, e é o principal manancial do estado. 70% da bacia do Paraíba do Sul já está desmatada. Então, se a gente quer combater uma crise hídrica, não é só para abastecimento de água, para enchente também, porque em 2011, grande parte daquela tragédia veio dos rios que passam em áreas rurais e estão todos assoreados e transbordam nas cidades. Então, nós precisamos, nas políticas públicas, reforçar esse aspecto da preservação do Código. O Código Florestal tem que ser seguido, as áreas íngremes com proteção, faixas marginais de proteção, principalmente ver o tamanho, a altura dos prédios e você criar conceito de cidade de esponja, valorizando áreas verdes, aumentando a infiltração e retenção de água nas cidades e na área rural com políticas sustentáveis também. Professor Júlio, o Adacto colocou bem essa questão do Paraíba, tá? A captação ali em Santa Cecília praticamente é 2 vezes o dobro do que é necessário para abastecer o Rio de Janeiro, tá? Por causa ali da bacia que recebe os rios tributários ali de Nova Iguaçu, daquela região, tá? Agora, tem o Estado, ele citou agora as concessões. Essas concessões já estão, parece que 2 anos e meio, 3 anos, tá? Eu acredito que, eu não estava nem aqui no Rio de Janeiro, que uma das prioridades é poder tirar, porque exatamente o que o Adacto falou, em São Paulo está tendo problema de água. A gente necessita a metade do que está captando para poder diluir, senão não consegue tratar. Como é que você vê isso? Agora, como é que está isso? Não sei se você sabe alguma coisa em relação a essa qualidade da água para poder abastecer melhor o Rio de Janeiro. Então vamos lá, só deixa eu te complementar primeiro a questão de Teresópolis aí. Eu vejo de novo um outro problema aí, complementar isso que eu falei do planejamento desse Teresópolis, que é o seguinte: a principal forma de arrecadação da prefeitura se chama IPTU. Então, construir é a melhor forma da prefeitura fazer. Só que é o seguinte, o prefeito não pode ter o poder de tomar decisões tão críticas assim, até de mudar o plano diretor da cidade. Que o plano diretor da cidade deveria ter sido estudado mais a longo prazo, de uma forma integrada, planejado, pensado a cidade melhor para fazer isso. A DAC sabe bem disso, em hidrologia a gente fala muito isso na disciplina, que é o seguinte: primeira coisa que a gente faz se chama estudo fisiográfico da bacia. O que é o estudo fisiográfico da bacia? Ver a susceptibilidade à inundação, a susceptibilidade ao escorregamento daquela bacia, para planejar se você pode, naquela região, ter construções ou não. Se aquela região é uma região de planejamento, se aquela região de ampliação, por exemplo, de loteamento, se aquela região é uma região de preservação. Isso começa... Então, as prefeituras, de modo geral, o plano diretor, eles são atropelados. Existem planos diretores ruins, existem prefeituras sem plano diretor, existem planos diretores bons que não são seguidos. De novo, porque não tem uma fiscalização adequada para poder cumprir aquele plano diretor. Então, esse negócio de Teresópolis tem muito a ver com isso. Esse atropelo que a gente tem de algumas coisas que simplesmente a gente sabe. De novo, tem profissionais habilitados lá na região? Com certeza, com certeza. O problema é atropelo de novo. Por quê? Aí vem... Política acima de tudo. Política acima de tudo que o cara vai defender. Geração de emprego. Ele não está totalmente errado. Vai gerar emprego, vai construir moradia, vai ter construção. O crescimento. Exatamente. Vai ter ali geração de emprego, vai ter geração de renda,
Mas não basta ter geração de renda para você liberar uma construção que vai infringir todos os critérios naturais que você deveria ter seguido lá no plano diretor, que provavelmente deveria estar sendo seguido e não é. Agora, voltando já para outra pergunta, depois o Haddad fala um pouco disso de novo, da questão do Paraíba do Sul, a gente fala muito isso porque a gente vê soluções teoricamente fáceis de fazer, mas difíceis de implantar. Por que difícil de implantar? Às vezes por uma questão tecnológica, às vezes questão de vontade política, vontade do gestor a fazer, às vezes questão de prioridade, isso que o Haddad falou. A prioridade do cara não é fazer aquilo, a prioridade dele deixa fazer isso aí. Tem outra coisa mais importante que vai me, como se diz, vai melhorar a minha imagem, né? Então ele vai fazer Imediato, isso aí. Imediato, imediatismo. imediatismo. Essa questão, por exemplo, de eu captar o dobro do que eu preciso para diluir. Cara, é absurdo, né? A gente já discutiu sobre isso aí, o Haddad sabe disso, a gente já conversou sobre a questão da mistura da água lá do Rio Fonseca, do Rio Queimados, misturando lá com a água que vem da transposição do Paraíba do Sul. É um pequeno volume que causa grande poluição. Hoje a gente faz, sinceramente, um tratamento de esgoto. Não é tratamento de água. A gente tem até uma discussão sobre isso, inclusive. O que é água e o que é esgoto? Porque o esgoto é uma água. Só que a água é contaminada, imprópria para o consumo, tá? Que eu tenho de alguma forma. Por isso que a gente fala muito de reuso, né? Porque o que é reuso? É pegar uma água imprópria e torná-la ela própria, para um determinado uso. E eu vou limitar esses usos, né? E aí eu vou delimitar isso. Então o que falta ali? Cara, aí já tem discussão. A DAC já falou sobre isso, eu já falei sobre isso em outros locais também, sobre o que deveria ser feito na captação do Guandu. Você pode mudar a captação, você pode fazer algum tipo de transposição daquela água que está inadequada. Para que eu vou misturar uma água inadequada com uma água adequada, uma água de melhor qualidade? Talvez eu poderia estar captando menos, tá? Mas, de novo, é o imediatismo da solução. O que é mais fácil? É mais fácil captar o dobro do que fazer qualquer tipo de estudo na bacia para ver como que eu faço. E aí eu vou dizer mais, né? Porque a gente está falando de tratamento de água, só que eu estou falando de quê? De falta de esgotamento sanitário na região lá de Queimados, na região que está acima, que está poluindo ali aquela região toda. Tá poluindo. Então, a gente começa do tratamento de água, mas eu tenho que falar do tratamento de esgoto, da captação desse esgoto, da devida disposição desse material. Então, ali, com certeza, falta uma priorização das ações. Existem engenheiros, existem profissionais no Rio de Janeiro capazes de dar uma solução adequada? Existem, mas existe uma priorização errada do que fazer. Porque, na realidade, a gente tem profissionais habilitados, a gente tem boas ideias, a gente tem já estudos sobre isso, só que a gente não consegue implantar as coisas, porque muitas delas demandam um prazo de maturação também. E esse prazo de maturação, ele não é, muitas vezes, aquele prazo ideal para a pessoa que quer ter uma resposta rápida em relação àquela imagem que ele precisa ter. Infelizmente, numa questão dessa, gravíssima, quer dizer, o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro não ser prioridade é inacreditável, mas é verdade. Falando nisso, só dar uma informação, na região serrana, em 2011, a gente contratou, principalmente em Friburgo, uma universidade de São Paulo, tá? Para ver a capacidade de Friburgo em termos de ocupação daquelas comunidades. E veio o resultado, no máximo 30 mil pessoas. 30 mil pessoas poderiam hoje morar em Friburgo, com segurança. Hoje deve ter mais de 110 mil, 120 mil pessoas. É isso aí. Então, aí volta aqui, toda chuva que dá, toda chuva, volta aqui um problema. Toda a população, choveu, janeiro, fevereiro, bom, encheu o Rio de Janeiro, encheu Caxias, encheu Petrópolis, encheu Teresópolis. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que tudo é questão, como a gente fala, de política pública. As cidades, em geral, não estão preparadas para as chuvas intensas por conta de tudo isso que a gente comentou. As políticas não são seguidas, a legislação não é seguida, o plano diretor não é seguido, os interesses políticos passam na frente das melhores soluções técnicas, mas e solução existe, não tem menor problema, só que não tem menor dúvida, só que a solução, como eu falei no início hoje do programa, o Ícaro, ela passa por uma mudança, por isso que nós temos que readequar as políticas públicas, que não é que não está se investindo nada ou está se investindo errado, mas que você tem que priorizar. E aí, eu queria só complementar a tua pergunta anterior para o Júlio, você falou das concessões, que agora nós temos o marco regulatório do saneamento e que problema de crise hídrica não é só falta de água, é água de qualidade.
né? E aí eu dou o exemplo que a gente acabou de discutir agora da geosmina. Geosmina ocorreu em pleno verão, água sobrando e a SEDAI não conseguia tratar por conta da qualidade muito ruim. Perfeito. Então, eu tenho, dentro desse conceito de políticas públicas que têm que ser readequadas, que esse é um processo. É um processo flexível, por isso que eu acho que esses programas, Júlio, são muito importantes para a gente ajudar a discutir. E essa repercussão que o programa aqui tem é importante para melhorar a conscientização. Quando se fala em marco regulatório, a gente vê sempre, vamos viabilizar o saneamento para a região tal, tal, tal. Saneamento é água, esgoto, né? Lixo fica até, é um outro patamar, resíduos sólidos, que também dá para você ter uma gestão sustentável para proteger os recursos hídricos também. Mas muito pouco se fala em soluções sustentáveis para o saneamento. Então, dentro desse mesmo conceito da sustentabilidade ambiental, né, uma área natural não tem poluição, Ícaro. Você pega uma floresta natural, uma área hídrica natural, não tem poluição, apesar de existirem resíduos. Por que não tem poluição? Toda a matéria orgânica residual numa área natural, os seres decompositores consomem, mineralizam e os vegetais reabsorvem tudo aquilo. Então não existe poluição. Perfeito. Por isso que uma natureza equilibrada, ela é sustentável, ela é permanente. Você tem décadas, séculos, que ela está equilibrada. Quando você gera um desequilíbrio nisso, você gera resíduo, o meio ambiente, você começa a gerar uma série de desequilíbrios. Então, quando você fala em saneamento, digamos, de água e esgoto, aí eu te faço a pergunta: quais seriam as soluções? E aí deveria estar isso colocado muito bem claramente no marco regulatório, e não está. O marco regulatório se preocupa com aquelas soluções clássicas. Quais são as soluções clássicas para a água? Ampliar o sistema de abastecimento de água para garantir água para todo mundo. E o manancial fica em segundo plano. A verdade é bem essa. Qual é a solução clássica para esgoto? Coletar, tratar e descartar. Essa é a solução clássica. E isso não vai resolver nunca problema de crise hídrica, em termos de qualidade de água e de quantidade, porque se você não tiver um processo bem controlado, aquilo continua poluindo o rio, assoreando. Então, veja bem. Uma coisa mais acima. Né? Solução sustentável para a água, que é aproveitar aqui o teu programa para a gente poder influenciar nas políticas públicas, significa, não é priorizar simplesmente a ampliação do sistema de abastecimento de água, que é importante. É priorizar a recuperação dos mananciais, como eu já falei. Isso é prioridade. Não está sendo considerado adequadamente que a maioria dos mananciais no Brasil está em fase acentuada de degradação. Citamos o caso do sistema Cantareira em São Paulo, que está caótico, com risco de um colapso. E a região sudeste chove muito, não era para faltar água. Chove mais de 1.000 milímetros em geral. Agora, a parte de poluição, a recuperação ambiental da bacia vai controlar muito a qualidade da água pelo controle da erosão, a vegetação ciliar protegendo a bacia, mas na parte das ocupações antrópicas que geram esgoto, no caso do saneamento de esgotos sanitários, quais são as soluções sustentáveis que o marco regulatório deveria considerar e não está considerando adequadamente? Obrigar as concessionárias de saneamento, se você tem possibilidade de pegar o lodo do esgoto, que é um material rico em nutrientes, e transformar em composto orgânico, por que eu vou descartar isso no aterro sanitário? Que é mais barato. Mas isso é o melhor para o meio ambiente, é melhor para a população? Não. Então tinha que ser considerado, se há possibilidade, se você tem um esgoto bem coletado, de você fazer o reaproveitamento do lodo como biogás e composto orgânico, deveria ser feito. E não é. E cada vez mais você está onerando os problemas ambientais nos aterros, e o material rico poderia estar sendo utilizado para a recuperação ambiental dos terrenos. Eu escrevi um livro, Ícaro, em 2024, exatamente sobre isso que a gente está discutindo aqui. Perfeito. Combate à crise hídrica no Rio Guandu e no Rio Paraíba do Sul, utilizando um saneamento integrado e sustentável. E o esgoto tratado sanitário é um esgoto rico em nutrientes. Eu vou jogar isso no rio, que o tratamento não tira toda a poluição. Pensarmos em fazer reuso. É um material que pode ser utilizado. Pesquisas, você vê no Google, vai lá no Google da cidade do Cairo, pegava esgoto da cidade do Cairo para fazer recuperação de área de deserto, que se transformou em floresta, tudo à base de esgoto, reaproveitamento de lodo. Então, isso tem que ser... O Júlio falou no Rio Queimado, Rio Ipiranga, que está poluindo a Lagoa do Guandu. Se nós tivéssemos uma política de fazer um saneamento sustentável com reaproveitamento desse material, você não vai jogar nada no rio. Nossa. E é isso que nós precisamos. Perfeito. Então, a política pública tem que ser readequada. Perfeito. Complementando isso que o Haddad falou sobre saneamento sustentável, eu acho importante só complementar aí
que a gente tem muitas soluções descentralizadas, né? Que tem Fossa Verde, soluções assim bem consolidadas já de décadas no Nordeste brasileiro. A gente tem algumas soluções aqui no nosso mestrado, a gente faz algumas coisas, mas é muito descentralizada. Ela não é uma coisa que está integrada à política e de grande porte, de grande quantidade de avanço em todos os locais. Elas são soluções muito pontuais. A gente não consegue como dizer, dar escala nisso, entendeu? Perfeito. A escala que falta. E aí a gente tem um problema que é a questão de conscientização. Aí volta de novo. Tudo isso só vai funcionar. A gente fala muito da questão da gestão pública. Eu concordo e eu falo muito sobre isso também. Eu acho que existe um problema sério aí na nossa gestão, mas existe um problema sério na nossa população, na nossa sociedade, que ela aceita porque ela não está educada corretamente sobre o que deveria ser feito. Então, muitas vezes a população quer que faça uma coisa que não é o ideal para o meio ambiente, não é ideal nem para ela. Mas aquilo é feito porque ela acha que Falta aquilo... capacidade, né? Falta capacidade De entendimento. de entendimento. Eu participo de algumas reuniões de comitê de bacias que eu acho sensacional. O lugar mais democrático que existe. Mas já está contaminado por uma certa politicagem. Porque a gente vai em umas discussões, às vezes, falta discussão mais objetiva de dar soluções para problemas. A discussão fica mais criticando o que está mal feito. Tudo bem, criticar o que é mal feito é importante para não ser feito de novo. Mas não basta eu criticar o que está mal feito. Eu tenho que apresentar uma alternativa àquela solução mal realizada para realmente ser feito. É isso que a gente está discutindo aqui. O saneamento ambiental, o saneamento sustentável, ele é fundamental. E já existem iniciativas pontuais, mas isso não consegue ganhar escala. A gente fala muito disso, de soluções. O Rio de Janeiro tem uma geografia muito complexa, porque a gente tem regiões muito escarpadas, talvez uma cidade que eu mais conheço que tem mais túnel, que a gente atravessa toda a cidade, né? E a gente tem muitas comunidades penduradas nesses locais inadequados, por exemplo, tá? E tem locais também habitados de bacias, por exemplo, como a nossa região aí da Baixada Fluminense, que está numa cota, às vezes, abaixo da cota de inundação. E aí aquilo foi ocupado porque a gente está ocupando o que a gente chama de caminho das águas. Esse é o problema. A gente ocupa o caminho das águas. O Talveg. Exatamente. Lá no E a gente Talveg. quer passar, a gente quer desviar, a gente quer transformar a natureza. E a gente agora fala muito de soluções baseadas na natureza, SUD, soluções sustentáveis, mas isso já vem da década de 50, 60, 70. Mas por quê? Porque isso não é feito de forma incisiva, isso não é feito de forma conjunta, isso não é feito de forma planejada. A gente sabe fazer isso, a gente não faz isso direito, a gente ocupa. Então existe uma desordem urbana tão grande que é muito difícil da gente transformar, mas a gente precisa começar. E aí, de novo, as soluções cinzas são as soluções mais fáceis de fazer. A gente fala de soluções cinzas. Soluções cinzas são as imediatistas, construir uma ETA, construir uma ET, construir uma barragem. É que está na veia. Exatamente, o que está na veia. O que a gente faz como construção civil, como engenheiro civil, entendeu? Claro. Só que a gente tem que incorporar essas soluções verdes e azuis para fazer realmente o verdadeiro planejamento sustentável. Eu vou avançar um pouquinho aqui na questão do... Então, pelo que a gente está vendo, a questão do problema climático ainda não, talvez não, ainda não entrou no DNA das pessoas, principalmente dos políticos e da sociedade também. Conceber a mudança climática que está no mundo e que vai vir, está vindo arrasando. Não está no DNA. Eu acredito que através da dor, como o professor Haddad falou, aqui em Friburgo, Teresópolis, em 2011, a dor está até hoje. Essa dor que vai acabar vindo, tá? Cada dia a gente vê, agora foi lá no sul, tá? E vai por aí afora. Ela tem que entrar, quando ela entrar, a gente vai começar, acredito, a isso, as políticas, analisar a bacia hidrográfica com mais eficiência. Eu, inclusive, vou dar uma notícia aí, eu entrei para o Comitê Guandu agora. Eu era do Comitê, eu saí, agora estou voltando para o Guandu, vou procurar fazer o máximo que eu posso lá, dentro do meu tempo, para poder orientar da melhor forma possível, tá? Então, como é que... Vamos lá. Sobre esse aspecto, eu vejo que mudanças climáticas, o Júlio até falou alguma coisa nesse programa hoje bastante interessante. Não é uma coisa tão complicada assim como parece na mídia. Mas veja bem, a gente fala muito de combustíveis fósseis, combater a liberação de combustíveis fósseis. A solução para o planeta, mudança climática, ela é fundamental. No meu entender, ela é fundamental. Só que é muito mais fundamental, como priorização nas políticas públicas, você garantir uma gestão sustentável do planeta, porque se você é sustentável, automaticamente você vai combater a mudança climática, concorda? Concordo. Então, veja bem, existem algumas premissas que nós já conversamos aqui no programa de hoje, que já responde
essa tua pergunta das mudanças climáticas afetando a crise hídrica. Primeiro, reflorestamento. O reflorestamento não é conversa fiada de ambientalista fanático, a gente ouve muito, vamos reflorestar, nós temos que fazer obra. Não! Quais são os serviços ambientais que uma floresta faz? Ela, primeiro, já conversamos sobre isso, produz água, 90% da água de chuva ela retém em filtro, 80%, 90%, dependendo do tipo de solo, da declividade, etc. Ela ajuda a controlar a inundação, é um serviço gratuito. Ela melhora o clima, porque a transpiração das árvores melhora a umidade do ar e a água é um excelente amortecedor térmico. Ela captura carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas, o efeito estufa, ela captura carbono da atmosfera e ela está na base da cadeia alimentar. Toda a biodiversidade depende do vegetal. Então, é o principal fator e a gente não vê isso. A gente vê muito bater na tecla, vamos combater combustíveis fósseis, é fundamental. Agora, esparadrapo é horrível. Agora, né? veja bem, sustentabilidade. Combustível fóssil que gera o efeito climático, nós temos que ter uma política pública de fontes de energia mais sustentáveis. Não é que não vá usar os combustíveis fósseis, é reduzir o consumo priorizando outras. E, obviamente, isso é fundamental, não é nem o tema da nossa discussão aqui. Mas existem outras, então, complementando. Gestão sustentável de resíduos é fundamental para o planeta. Então, quando você tem uma gestão sustentável, você deixa de poluir, deixa de degradar, isso é fundamental para o planeta. E a gente acabou de discutir isso, buscar o resíduo zero, reaproveitar tudo, porque os recursos naturais são finitos, não são infinitos. Se nós continuarmos com essa política, tirar tudo na natureza, descartar tudo no meio ambiente... Reuso, economia Exatamente. circular. Economia circular. Tem que entrar na... Se nós não tivermos essa política, Rico, sabe o que vai acontecer? Eu não quero estar na pele dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Se já está ruim para a gente agora, está faltando recurso natural, com essa política, imagine que vai ser no futuro. Buscar soluções limpas e sustentáveis. Isso tem que ser prioridade. Então, basta seguir essa regrinha que o professor Júlio já comentou. Não é complexo. Só que se fala muito, mas se faz pouco. Eu queria somente fazer um complemento a essa brilhante fala do professor Júlio, enaltecendo alguns aspectos. Para você ter sustentabilidade, existem algumas premissas. Primeiro é essa, buscar soluções limpas. Agora, existem algumas premissas que muitas vezes são esquecidas. Primeiro, manutenção e conservação de obra. A gente vê grandes elefantes brancos que, por falta de manutenção e conservação, não funcionam. Vide a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Que ocorreu em 2024. Aquela tragédia porque simplesmente as comportas não tinham manutenção e outros fatores, além da degradação da bacia. Segunda premissa, monitoramento ambiental. É um fator fundamental para você controlar o meio ambiente e antes de acontecer a tragédia, você já está tomando as medidas preventivas, seu mecanismo fundamental na gestão da fiscalização, monitoramento muitas vezes é deficiente, se houver tempo a gente pode discutir algumas dessas deficiências aqui. E um outro ponto que a gente não discutiu ainda hoje aqui, que é fundamental, é educação na política pública. O mal político não se interessa em educar em educação. Quanto mais a população não tiver educação, melhor para o mal político ela vai votar mal. Entendeu? Quando a população é consciente, ela vota bem, porque ela não vai querer votar num político que não vai fazer o que é bom para ela e para o meio ambiente. Então, infelizmente, a educação é fundamental. Quais são as vantagens do investimento em educação? Não é só a parte de economia hídrica. Nós estamos discutindo crise hídrica. Se a população desperdiça água, porque ela isso tudo faz parte. Ela economiza dinheiro, é sustentável. Ela tem maior. A água é um processo caro. Então, economia hídrica, isso tem que estar na política pública. Não adianta eu fazer coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos se a população não separa. Isso é política, e para isso você tem que ter incentivos. Isso. Tudo é política pública. A parte efetivamente de degradação ambiental, de desmatamento, áreas permeáveis, você pode implementar estruturas mais permeáveis na sua casa. Isso tudo depende de estímulo. Por exemplo, o problema a gente está discutindo um problema de enchente. Você estimular com políticas públicas, redução de IPTU para quem capta água de telhado, estimular políticas de telhados verdes. Então, como a gente comentou, a gente tem que repensar as políticas públicas. Não é uma solução complexa e caríssima. O que é caro é você fazer soluções separadas para água, esgoto, resíduos, e aí você não tem dinheiro para tudo. Se você usar a solução para saneamento de esgotos e resíduos sólidos, para aproveitar lodo para fazer reflorestamento, você barateia o abastecimento da água e a drenagem e também dá uma destinação final, evitando os riscos ambientais na gestão de resíduos. Então, isso é política pública. Agora, como o Júlio falou, é política de médio, longo prazo e que a gente tem que cobrar. Por isso que nós temos que votar bem. A educação é fundamental. Deixa eu só complementar essa questão da mudança climática. É o seguinte, a mudança climática ela vai existir com ou sem ação humana. Só que a gente é um elemento que
piora as condições. E a gente hoje trabalha muito com a questão de emergência, eu trabalho muito com a questão de redução de risco de desastres, a gente trabalha muito com o conceito de emergências climáticas e adaptações climáticas. Por que eu estou dizendo isso? Quando a DAC fala de negócio da educação, tem muito a ver com essa questão das pessoas saberem ao risco que ela está inerente àquele tipo de ação que vai ser feita. Então, nesse caso de mudanças climáticas, é importante a gente saber que a gente precisa construir uma solução que se adeque melhor às condições da natureza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. O El Niño e Laninha, ele vai existir todo ano, independente da gente ter ação ou não. Só que, o que aconteceu em 2024? A gente teve excesso de chuva no Rio Grande do Sul e escassez no norte. Os rios do norte abaixaram, as pessoas não podiam andar de barco, porque não tinha calado para andar de barco. A pessoa não conseguia chegar em casa, porque a palafita dela estava acima e não tinha água para chegar em casa. Não conseguia. Né? Você vê que é um absurdo a gente falar que o norte estava com falta de água e o sul estava com excesso de água. Só que qual que é o problema isso? A gente não tem adaptações climáticas, a gente não tem as cidades, e aí vem aquele negócio de o que é cidade inteligente? É uma cidade sustentável, mas uma cidade resiliente. Por quê? Ela tem que ser sustentável, tudo isso que a gente falou aqui, de fazer da melhor forma que se adequem às nossas construções em relação ao meio ambiente, não ao meio ambiente adequar às nossas construções, primeira coisa é isso. E resiliente por quê? Caso aconteça um evento extremo que a gente não consiga controlar, que a gente não vai conseguir, a gente precisa ter uma cidade resiliente. Ela tem que ter uma resposta rápida àquele evento catastrófico. E a população ela tem que ser educada contra isso. A população ela não sabe. A população, por exemplo, eu acredito muito que tem duas coisas que a gente tem de forma de incentivo. O primeiro incentivo, entre aspas, é punitivo, que é através de um crime ambiental você ser punido através de alguma multa que você vai pagar. O outro aspecto em relação à integração e o engajamento da população, ele tem que ser muito mais positivo, ele tem que ser premiativo. Então, eu não posso punir a população por não fazer uma coisa, eu tenho que premiar quem faz. Então, quem faz coleta seletiva deveria ter, isso que o Adac falou, deveria ter um incentivo no IPTU. Quem faz a questão da preservação do manancial, a preservação do verde, captação da água de chuva, preservação do verde no seu quintal, deveria ter uma premiação. O premiativo, que na verdade, ele vai funcionar como engajamento. A gente precisa de engajamento. Se a gente não tiver engajamento, vai continuar tendo ocupação desordenada, vai continuar as pessoas ocupando locais que não deveriam, e a gente não consegue controlar. A nossa desordem urbana é tão grande que a gente vive problemas todo ano. A gente sabe que em Petrópolis vai ter problema na chuva. A gente sabe que em Friburgo vai ter problema na chuva. Porque a gente não consegue resolver o problema, porque existe uma desordem urbana tão grande que mesmo que eu consiga planejar melhor a cidade, eu não consigo planejar o que já está feito. E aí eu preciso ter duas coisas. Eu preciso planejar o novo e preciso da solução para o velho. A solução para o velho sem implantação de coisas. Por exemplo, o Adacto não gosta, eu também não sou muito favorável aos piscinões. Mas é uma obra imediatista que era necessário. Melhorou as condições da Praça da Bandeira, melhorou as condições da Praça da Viagem, melhorou. Mas não basta isso. Eu deveria estar fazendo alguma coisa no nosso maciço da Tijuca, de melhoria dessa captação, de filtração de água, de controle do avanço, entendeu? Não enxerga, não olha, não enxerga a longo prazo. Isso, é imediatismo, tá? Isso aí. E essa consciência, a questão acho que está tudo na consciência, mas na consciência da população de uma forma geral. Em círculos concêntricos, hoje ali no mundo é a economia. Vamos assim brincar, tirar a economia e botar ambiental. Só deixa eu complementar, que eu esqueci de falar uma coisa. O nosso problema começa central porque o modelo de desenvolvimento econômico mundial, ele está errado. Exatamente. Entendeu? O nosso modelo está errado. No meio do círculo de conceito está aqui a economia, e ela que quer dizer, tirar ela, arrancar ela e botar ambiental, isso que eu tinha falado antes, através da dor. Eu acho que a dor vai acabar chegando a isso. Pô, não dá mais. A gente está vendo que não dá, porque eu já trabalhei muito nessas comunidades, nessas favelas, trabalhei na região serrana toda sobre aquilo ali, e eu só vejo piorar, mas só piorar. Exatamente, porque até a questão ambiental já virou assim, enfadonha, já virou uma coisa já, assim que aquele cara que a gente passa na esquina já tá ali, já caiu ali, tu olha assim, meio ambiente, muita gente falando meio ambiente, mas na verdade falta prática. Vou falar um exemplo concreto que eu acho que eu queria que vocês comentassem, sobre o Complexo Lagunar, por exemplo, ali do Complexo de Jacarepaguá. É um grande complexo, são 6 vezes a área, são 6 vezes maior do que a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, era fundamental, e eu acho que a oportunidade que o Rio de Janeiro teria quando foi a concessão. Lá tem uma empresa de concessão,
E o que eu vejo, bom, eu queria ouvir vocês sobre essa concessão ali naquele local e o complexo. Aquele complexo, eu quero que vocês falem a potência daquele. É um case que eu vejo mundial. Vai lá, Dac. Eu vou falar bem rapidamente, porque o tempo é curto aqui do programa. Eu tenho, inclusive, assessorado lá num projeto de extensão que eu tenho da UERJ, eu coordeno assessoria técnica ao Ministério Público. Eu tenho participado muito e eu tenho, inclusive, dado sugestões. Mas eu vejo tranquilamente um dos problemas graves do complexo lagunar da Barra Tijuca e Jacarepaguá é a poluição por esgotos, certo? Principalmente esgotos, apesar de ser resíduos sólidos também, mas por conta das ocupações irregulares de baixa renda. Então, eu digo para você o seguinte, não adianta, né? Eu vou tocar um ponto aqui, que é o monitoramento ambiental, que nós não tocamos no programa aqui hoje. Não adianta você ter um sistema completo de saneamento de esgoto implantado, se ele não for bem operado e bem controlado, ele não vai funcionar, vai continuar poluindo. Vou te dar como exemplo, você, para coletar o esgoto de toda, eu já tenho colocado isso lá para o Ministério Público, inclusive junto à concessionária e etc., para que, infelizmente, as licenças ambientais não exigem um monitoramento representativo. Então, você tem um monitoramento, as concessionárias coletam uma amostra, na hora que ela está coletando, tudo está funcionando bem. E no dia seguinte que ela não está coletando, não temos essa garantia. Então, por exemplo, as estações elevatórias de esgoto em toda aquela região, se uma estação elevatória, por algum motivo, não funciona, o que vai acontecer com o esgoto? Vai pelo canal extravasor e ir para a lagoa. E isso não está sendo controlado. Não se controla o canal extravasor. Então, se você monitorar o canal extravasor das estações elevatórias, o sistema já está todo implantado e funcionando. Mas se ele não for operado adequadamente, ou por economia de energia, ou porque a bomba queimou, ou faltou energia. Tá? Então, esse é um ponto. Aí você controla todos esses pontos e aí você vai, a concessionária vai ver e vai ter que corrigir para não acontecer de novo. Não é para punir a concessionária, mas isso hoje em dia não é feito e o sistema está todo, a empresa está toda legalizada e pode estar continuando poluindo. Você não acha que a troca hídrica ali é fundamental? Também, não, mas eu vou colocar. Vai Segundo ponto, as estações de tratamento de esgoto, você tem que monitorar continuamente as estações na entrada e na saída. Eu tenho conversado, Júlio, com o professor Gandhi, que é uma das maiores autoridades em efluentes. Toda estação de tratamento de esgoto tinha que ter na entrada medição de pH e condutividade, que é um parâmetro qualitativo para você avaliar a qualidade do esgoto que está entrando, é o esgoto bruto. E na saída, pH, condutividade e turbidez. Você controla 24 horas por dia. Se aumentou muito a turbidez meia-noite, ali não está funcionando. Você com isso tem um controle. Hoje em dia isso não acontece. E com relação às trocas de água, você tem toda a razão. Que eu sempre coloquei no sistema lagunar da Barra Tijuca, não adianta você primeiro fazer com dragagem que você vai melhorar as trocas de água. Estão fazendo. Inclusive, essa dragagem que estão fazendo lá foi indicação minha. Não sei se você está sabendo disso. Eu falei com o Ministério Público que a SEDAI, na época, tinha que fazer alguma medida que não fosse na área de saneamento de esgoto. Eu falei, se tem que fazer alguma medida, 250 milhões é para fazer dragagem, porque aquela dragagem não só melhorar a circulação hídrica, como também para reduzir inundações. Porque na hora da drenagem, na hora da chuva, a água, todo o sistema de drenagem vai para a lagoa. Se a lagoa está assoreada, ela não tem desnível, ela cria um tampão e começa a inundar tudo. Então, foi fundamental essa obra, só que insuficiente. O que eu digo é o seguinte, não adianta fazer a dragagem se o sistema de esgotamento sanitário está deficiente. Lá você tem que implementar a coleta de tempo seco em todas as favelas, porque ali você tem dificuldade de fazer o separador absoluto, que é a solução certa. Mas isso aí tem que ter meta de curto, médio e longo prazo. Para dar a solução definitiva lá, tem que ser implementado para atacar a causa da poluição por esgoto, que é a principal. A Rio Águas tem que controlar a erosão do solo, fazer reflorestamento, tem que fazer um sistema de coleta seletiva e reciclagem do lixo para não entrar lixo na lagoa. Depois que você controlar o aporte de poluição, aí você então vai complementar essa dragagem que a Iguá está fazendo hoje, uma dragagem maior para permitir a circulação hídrica desde o canal da Joatinga até o canal de Sernambetiba, que aí você vai ter as lagoas vão virar um paraíso ecológico. Perfeito. Mas tem que ter a política certa. Perfeito. Nós temos um pouquinho de tempo. Então, Júlio, complementando isso aí, eu acho assim, eu só tenho um pé atrás em relação à concessão, porque é o seguinte, eu acredito muito na parceria público-privada. Eu acho que a solução praticamente tudo que a gente tem. E a concessão ela é necessária em alguns momentos. Então, a partir do momento... Essa obra, inclusive, que estão pensando agora na Lagoa, era para a Olimpíada, que não foi feito nada, né? E aí agora a gente está começando a ter um prazo, agora a gente está vislumbrando alguma coisa ser feita. Essa questão da dragagem é importante porque a gente tem uma questão de datação da água também.
Então a datação da água é importante, só que a gente tem que ter uma questão ecológica importante, que é o seguinte, a gente tem que controlar essa intrusão salina, até porque o ecossistema de água doce é diferente do ecossistema Eu salgado entendo. e dessa intrusão salina. Então a gente tem que equilibrar um pouco isso também, tem que ter o cuidado. Agora, com certeza o grande problema ali é o esgotamento de esgoto nesses locais, que aí prejudica completamente, porque sai até dessa questão do que eu estou falando aqui agora, da gente controlar o que a gente É. pode dragar. Porque não é simplesmente abrir a lagoa para poder aumentar esse fluxo de água que entra e sai também, porque a gente descontrola, a gente modifica o ecossistema que está lá Perfeito. dentro. E aí a gente muda o tipo de peixe que está lá dentro, aí a gente interfere nos pescadores que estão. Então, além disso, né? Lógico que o problema nem chegou nisso ainda. O nosso Pô, problema hoje tá é de longe. esgotamento sanitário. Tem que Só que a gente controlar, tem que pensar claro. em estágios. O que é o estágio? O estágio, primeiro, é o seguinte: a gente tem que controlar a questão da poluição. Depois de controlar a poluição, a gente, em conjunto, já tem que pensar na questão do excesso. Tem que constar no problema da escassez, porque essa lagoa também não pode baixar demais, nem Melhorar pode a subir qualidade demais. da Não água. faço não, professor. Então, mas o que eu estou Exatamente. dizendo é tudo lá do início. A gente precisa de um planejamento integrado, adequado e fazer por etapas. Por exemplo, só finalizando aqui, quando a gente faz um projeto de drenagem, a gente não executa o projeto de drenagem da bacia de Jogava toda. Só que a gente pensa numa forma de bacia, depois executa por áreas de contribuição, por bairros. Só que eu tenho que ter pensado na bacia primeiro. Só que não se pensa na bacia, se executa por bairro, interfere um no outro. Então, a mesma coisa da lagoa. A gente tem que pensar de uma forma ampla a solução, fazer as etapas de implantação e fazer plano de um bacia. plano de bacia, exatamente. É um plano. E fazer o que é Ao longo. prioritário. E volta de novo naquele negócio. O que é corretivos. prioritário fazer? É isso primeiro, depois aí a gente Claro. vai conseguir Tá fazer as bom. soluções. Estamos acabando aqui. Pô, agora eu queria aqui 2 minutinhos, 1 minuto e meio para cada um. Como é que foi hoje? Como é que vocês acham? Tem palavra final de cada um aqui. Eu vou falar nesse meu 1 minuto e meio. A gente falou muito de sustentabilidade ambiental. Ela pode se dar a nível de continente, a nível de país, a nível de estado, de prefeitura, a nível de empresa, a nível pessoal. Sustentabilidade ambiental baseia-se nesse tripézinho. Se nós falamos muito em política pública aqui. Nós temos que garantir, numa política pública, em qualquer nível, a preservação do meio ambiente, a viabilidade ecológica, a viabilidade econômica, não é elefantes brancos que vão resolver, tem que ter uma viabilidade econômica e uma viabilidade social. A população tem que participar da solução, a questão de pertencimento. Nós temos que envolver a população nas soluções, inclusive de engenharia. Por isso que entra a solução verde, a educação ambiental, o monitoramento bem feito. Então, para concluir, eu vejo que é isso que nós temos que mudar nas políticas públicas de recursos hídricos, nas políticas públicas de desenvolvimento urbano, buscarmos políticas públicas sustentáveis que vão melhorar a saúde da população, vão melhorar a vida da população, vão gerar preservação ambiental, vão ajudar a combater as mudanças climáticas. Esse é o caminho, a sustentabilidade ambiental nas políticas públicas em qualquer nível. Essa é a mensagem que eu queria passar. Maravilha. Então, eu acho assim, essencial a gente ter esse tipo de discussão, porque a discussão ela passa por que a gente fala dos poderes, né? E aí eu vou além também dos poderes, porque a gente tem a questão dos poderes, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque às vezes a gente tem embargo de ações por causa de uma falta de um planejamento, de alguma intervenção que vai ser feita. Uma inadequada, por exemplo, não atende socioambientalmente aquele local. E aí a gente tem simplesmente um embargo judicial para aquela atividade não acontecer. E simplesmente não apresenta uma solução viável. Aquilo fica parado há anos. A gente tem vários problemas no Rio de Janeiro sobre isso, de coisas que foram embargadas porque não foram bem planejadas corretamente, só que a gente não evoluiu rápido avançou. na solução. Aquilo ficou parado. A gente está vendo problemas aí. Crescimento de favelas, crescimento de áreas de inundação, crescimento, piora da ocupação dos espaços. Por quê? Porque a gente tem que integrar. E aí eu preciso da participação socioambiental, eu preciso da participação social, da participação da sociedade, preciso. Mas eu preciso educar essa sociedade para ela participar corretamente. Porque hoje a sociedade participa mal porque ela não é educada, ela não sabe realmente o que deveria ser feito. Então esse programa aqui, eu acho que ele ajuda um pouco a gente poder discutir isso. Para a gente discutir realmente é importante a integração não só da questão da água, mas a integração dos poderes, tá? Todos trabalhando num bem comum, que é o seguinte: fazer um saneamento sustentável, fazer o uso da água adequado. É isso que a gente precisa ter. Poxa, eu achei, olha, eu agradeço a vocês, Mara, eu entendo que esse foi um episódio extraordinário aqui hoje, esse capítulo aqui,
a ideia, esse é um, vamos chamar de um, fazer dois, porque foi muito bom para a gente, é isso, o ERGcast é exatamente para educar, conversar sobre problemas concretos da cidade, com integridade, com ética, com transparência, sem estar carimbado de um lado, do outro lado, e aqui com a parte técnica. Nós somos engenheiros, então essa aqui é para poder chamar a atenção dos governantes, chamar a atenção da turma dentro da linha técnica, tá? Então, acho que foi excelente. A 9433, se tivesse ela toda implantada, ela tem tudo isso, planejamento por bacia hidrográfico, por tudo, ela realmente é uma lei assim extraordinária. Gerson Kelman, que implantou quando ele era da ANA, presidente da ANA. Bom, pessoal, então é isso, vamos terminar. Eu acho que foi excelente, extraordinário esse episódio aqui. E a nossa meta é essa da ERG, né? A ERGcast é exatamente tecnicamente integrado, com visibilidade, transparência, e a gente mostrar à sociedade que está muito longe a gente tem que caminhar muito na educação ambiental. Então eu agradeço muito a vocês, professores. Um abraço. Obrigado. Obrigado ao público também.